Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aqui quem vos fala é o presbítero Paulo Francisco da Silva. Eu congrego na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, igreja situada na quadra 207, Santa Maria Sul, Brasília, Distrito Federal. Igreja dirigida pela pastora Terezinha, serva do Deus Altíssimo. Chegamos no capítulo 12 do livro de Neemias, a dedicação dos muros. Neemias, capítulo 12, do versículo 27 até o 47. Feito o resgate da liderança espiritual e das pessoas ligadas ao serviço do templo, o próximo passo na agenda de Neemias foi a dedicação dos muros pós-restauração. Podem ser identificadas no texto as seguintes etapas. Primeira etapa, ajuntamento dos levitas, está no versículo 27 até o versículo 29. No versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram os seus filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas. Irmãos, os netofatitas é o nome que se dá aos moradores de Netofa, um povoado de Judá localizado a 5 km ao sul de Jerusalém. Está em 1 Crônicas 2, versículo 54. Já no versículo 29, como também Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porquanto os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Vamos ver agora um breve relato sobre a origem dos sacerdotes e levitas. Jacó teve 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naphtali, José e Benjamim, e uma filha chamada Diná. Jacó, antes de morrer, tomou para si os 2 filhos de José, seus netos Efraim e Manassés, considerando-os como seus próprios filhos. Está em Gênesis 48, versículos 5 e 6. Após o êxodo do Egito, quando todos os primogênitos dos egípcios foram mortos, Deus tomou para si todos os primogênitos hebreus que havia sido preservado na 10ª praga. Está em Êxodo 13, do versículo 1 até o 16. Mais tarde, Deus tomou os levitas em lugar desses primogênitos. Está em Número 3, versículo 12 e 13. Desta forma, as 12 tribos de Israel foram constituídas sem José e Levi, e com os 2 filhos de José, ficando assim: Ruben, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naphtali, Efraim, Manassés e Benjamim. Está em Números, capítulo 12. Portanto, os levitas foram tomados por Deus para ministrar como sacerdotes e fazerem o serviço no tabernáculo e, posteriormente, no templo. A linhagem sacerdotal também provém de Levi, o 3º filho de Jacó, que gerou a Gerson, Coate e Merari. Coate gerou Arão, que gerou Arão, Moisés e Miriam. Está em Êxodo 6, do versículo 16 ao 20. Inicialmente, Arão foi constituído por Deus como uma espécie de profeta de Moisés, seu irmão, diante de Faraó. Está em Êxodo 7, versículo 1. E posteriormente, Arão e seus descendentes foram constituídos sumos sacerdotes e sacerdotes. Está em Êxodo 29, versículo 8 e 9. Assim, os descendentes de Gerson, Coate e Merari tinham a seu cargo os serviços materiais ligados ao tabernáculo, sendo supervisionados por Arão e seus filhos. Está em Números 3, versículo 25 e 26.
As atividades espirituais ficaram sob a responsabilidade de Arão e seus filhos, sacerdotes. Está em Número 3, versículo 38. Por isso, Neemias fez questão de convocar e ajuntar ali em Jerusalém os levitas de toda parte. Especial interesse havia em reunir ali os levitas cantores e instrumentistas para a grande celebração. A segunda etapa foi a purificação. No versículo 30, purificaram-se o sacerdote e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. É edificante observar a seriedade com que as coisas são tratadas na casa de Deus. Ninguém se atreve a relevar o fato de que um Deus santo requer um povo santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, para se aproximar do Senhor, mesmo em ação de graças e dedicação dos muros, primeiramente os líderes espirituais se purificaram juntamente com seus auxiliares. Depois de todos, os demais celebrantes do povo foram purificados. Por fim, simbolicamente, os muros e as portas também são purificadas. E tudo isso provavelmente mediante a aspersão de sangue de sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículo 22, na parte B diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na etapa 3, fala sobre coros em procissão. Vamos ler somente os versículos 31, 38 e 40. O versículo 31: então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Versículo 38. O segundo coro ia à frente e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. Já o 40 diz: então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Como terceiro ato, meus irmãos, Neemias formou 2 grandes coros para caminhar em procissão sobre a muralha. Essa caminhada simbolizava e transmitia a mensagem de domínio, continuidade e resistência. Dá para imaginar que a largura desse muro não seria inferior a 1 metro. Com alegria, cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, alaúdes e harpas, tributaram toda a glória e louvor ao Senhor Deus pela bênção de tal feito. Neemias, quando chegou em Jerusalém, era só destruição e miséria. Agora a situação era completamente diferente. Era a caminhada da vitória e celebração. Um povo que vivia na miséria hoje louvava ao Senhor e rendiam-lhes graças. Louvado seja o nome do Senhor. Além desses participantes especificamente mencionados, levitas, cantores, príncipes e magistrados, também metade do povo ia por cima do muro, ou seja, todo o povo de Judá estava ali para louvar e bendizer o nome do Senhor. A quarta etapa fala sobre a parada, versículos 40 e 42. Então ambos os coros pararam na casa de Deus e faziam-se ouvir os cantores sobre a direção de Jesraías. Ambos os coros caminharam em direção à porta da guarda e desceram a muralha, se dirigindo ao pátio do templo. Ali se encontraram e juntos continuaram a render ações de graça e a louvar a Deus com os cantores sob a regência de Jesraías. No Salmo 136, versículo 1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A quinta etapa foram sacrifícios e ação de graças.
do versículo 43, diz assim a palavra do Senhor: no mesmo dia, ofereceram grande sacrifício e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegravam, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Agora, meus irmãos, era um povo que se entregava e se emocionava em momentos tão significantes como este: purificação e dedicação dos muros a um Deus Todo-Poderoso. Certamente que toda aquela movimentação diferente gerou um clima de alegria e euforia, contagiando a todos, homens, mulheres e crianças, pois Deus tinha mudado a sorte daquele povo. Já na sexta etapa, irmãos, fala sobre o sustento e serviço para a casa de Deus. Versículo 44 até o 47, diz assim a palavra do Senhor: ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei para o sacerdote e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Executavam o serviço do seu Deus e da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, no dia de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas aos destinadas aos filhos de Arão. Quando o povo viu os sacerdotes e levitas ministrando, cumprindo suas respectivas funções segundo prescrito na lei de Moisés e mandato de Davi, trouxe muita alegria e esperança para aquele povo tão sofrido. Para que isso fosse mantido, havia um preço a ser pago por todos. Cada um deveria separar um pouco dos seus bens materiais e dedicar ofertas, dízimos e porções para o sustento da casa de Deus, conforme designado pela lei. 3 importantes registros podem ser identificados nesse texto. Primeiro, Neemias tratou de pôr em ordem a administração dos recursos recebidos a serem recebidos, nomeando homens responsáveis por essa tarefa. Segundo, os sacerdotes e levitas ministravam e executavam todo o serviço a eles designado, o que trouxe muita alegria ao povo. E terceiro, todo Israel assumiu o compromisso de continuamente sustentar o ministério dos levitas e sacerdotes. Irmãos, que o Senhor ilumine nossas mentes de modo a reconhecer aqui todas essas lições e ensinamento e nos ajude a aplicá-las no contexto da igreja de hoje. Santificação, compromisso, disposição e ajuda espiritual, material e financeira para a casa de Deus. E que o Espírito Santo nos encha de todo amor, bondade e sabedoria vinda da parte de Deus. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor.